Com o escândalo do Banco Master ganhando proporções devastadoras para a direita, voltou a circular a entrevista de Flávio Bolsonaro para a Folha de São Paulo, que ele declara a chapa dos sonhos entre o seu pai e o senador Ciro Nogueira, presidente do PP. Essa é a chapa dos sonhos, né? E quem que seria vice? Hoje, assim, o que eu ouço falar é que o Ciro Nogueira, né, já publicamente manifestou essa vontade. Né, com relação à vice, que eu saiba que está ali, que já levantou o dedo, e eu acho que tem todas as credenciais para ser, é o Ciro, mas isso é uma decisão que se toma muito mais na frente, né? Aí depende da composição partidária, depende do perfil que a gente está buscando. Agora, o perfil do Ciro é um bom perfil, é nordestino, é de um partido grande, forte, tem ali a lealdade, né, que ele sempre teve ao presidente Bolsonaro durante o ministério dele, foi ministro do presidente Bolsonaro. Então, sem dúvida alguma, que é um nome que hoje é o nome que está colocado. A entrevista foi ao ar em junho de 2025 e naquele período Jair Bolsonaro ainda era o principal nome da direita, apesar de inelegível. Só depois da sua condenação a 27 anos e 3 meses de prisão por ser o líder da quadrilha criminosa que atentou contra a democracia é que Flávio Bolsonaro ascendeu como candidato da direita. Porém, Ciro Nogueira continua sendo apontado como um excelente vice, conforme entrevista de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, ao SBT News. Porém, Ciro Nogueira caminha para ter o mesmo destino de Jair Bolsonaro, como revelam as mensagens de Vorcaro, que o considera um grande amigo. A casa caiu. Uma das mensagens de celular de Vorcaro, em 2024, o banqueiro comemora com a namorada a apresentação de uma emenda parlamentar feita pelo senador Ciro Nogueira, que é do Progressistas do Piauí, que, segundo o diálogo, favoreceria o Banco Master, se aprovada. Nas mensagens trocadas em 13 de agosto, Vorcaro diz: Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro. Ajuda os bancos médios e diminui o poder dos grandes. Está todo mundo louco. Naquele mesmo dia, poucas horas antes das mensagens, o senador havia apresentado uma emenda para aumentar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que é de 250 mil por CNPJ ou CPF, para R$1 milhão. A emenda nem chegou a ser votada. Para se ter uma ideia da importância dessa matéria para o grupo, num depoimento à Polícia Federal no final do ano passado, Vorcaro chegou a dizer que o modelo de negócio do Master era baseado no FGC. Cerca de 5 meses antes, num diálogo entre Vorcaro e a namorada, ela pergunta: quem é esse outro com você? Não conheço, né? Daniel Vorcaro responde: Ciro Nogueira, é um senador, muito amigo meu. Quero te apresentar, um dos grandes amigos de vida. Documentos analisados pela CPI do INSS mostram que o presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, voaram em helicóptero do banqueiro Daniel Vorcaro. O registro está num e-mail enviado pela empresa de gestão de aeronaves, da qual Vorcaro foi sócio. Voo entre o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e o aeroporto de Congonhas, também em São Paulo. Com as novas revelações do Banco Master, a casa começa a cair para Flávio Bolsonaro também. Nesta quinta-feira, os bolsonaristas ficaram tão apavorados que a CPMI do INSS foi cancelada. O colegiado iria votar um requerimento que solicitava a quebra de sigilo bancário e fiscal de Letícia Caetano dos Reis. Ela atuava como administradora da empresa de advocacia de Flávio Bolsonaro. Eu lamento o cancelamento. Nós tínhamos uma expectativa importante de votarmos hoje a quebra do sigilo e a convocação do cunhado do Vorcaro, do Cetel, que é ligado àquela clava Fort Bank, que nós temos todos os indícios que foi utilizada para lavar dinheiro do roubo do INSS. E esta pessoa é o maior, doador individual das campanhas do Bolsonaro e do Tarcísio. E também queríamos hoje votar a quebra do sigilo da secretária do Flávio Bolsonaro, da Letícia. Então, lamento. Não sei exatamente o que aconteceu. A informação que eu tenho é que o relator teria tido uma indisposição. Talvez tenha sido quando ele teve acesso à quebra do sigilo do Vorcaro e descobriu que muita coisa que ele vem dizendo não era verdade. Com esse escândalo, o deputado Paulo Pimenta declarou que a quebra de sigilo de Vorcaro só reforça a narrativa do governo na CPMI do INSS. Esse caminho que ele está mostrando aqui é o caminho das entidades que roubaram no INSS. Então existem aqui muitos indícios de que existe uma ligação entre o esquema, principalmente daquelas entidades que a gente chama de Golden Boys, que ganharam autorização para fraudar os aposentados e aposentadas em 21,
na mesma época em que o Banco Máxima vira Banco Master e que, portanto, nós encontramos aqui uma conexão entre as duas questões, né? O roubo do INSS e também o Banco Master, lavando esse dinheiro através né, do Zetel, que é da Igreja Lagoinha, e aí a gente vai ver que é a igreja que faz parte do presidente Carlos Viana, que é a igreja do Nicolas, que voou no avião do Vorcaro. Então, acho que são muitas conexões, todas elas apontando para o Bolsomaster. Não tem nada aqui que fuja do governo Bolsonaro no centro do esquema que possibilitou tanto o roubo do INSS quanto o escândalo do Banco Master. O perfil PT na Câmara publicou um vídeo com a atualização da teia do Bolsomaster e as suas conexões. Não é à toa que a extrema-direita está desesperada. Quando você começa a puxar o fio do escândalo Bolsomaster, aparece uma verdadeira teia de poder e corrupção. E no centro dessa teia está Jair Bolsonaro, campanha de 2022. Tarcísio de Freitas e Bolsonaro receberam 5 milhões de reais do cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E o deputado federal Nicolas Ferreira usava o jatinho de Vorcaro para pedir votos para Bolsonaro no segundo turno. Foi durante a gestão do amigão de Bolsonaro, Roberto Campos Neto, no Banco Central, que o esquema do Banco Master cresceu. Já o senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro e muito amigo de Daniel Vorcaro, tentou aprovar uma emenda que beneficiaria o Banco Master. No Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha articulou a tentativa de compra do banco pelo BRB, uma operação que poderia salvar o Master. E no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, do PL, partido de Bolsonaro, investiu quase R$1 bilhão de aposentadorias estaduais no Banco Master. Percebe o padrão? Doações de campanha, influência política, dinheiro público em risco. Quando você puxa o fio do Bolsomaster, a teia aparece. E ela é muito maior do que parece. As conexões da extrema-direita com o Banco Master ficam cada dia pior. A gente, inclusive, comentar na reunião da CPMI, mas infelizmente foi desmarcada por um mal-estar do relator. Podia ter nomeado um relator ad hoc e nós fazemos essa reunião porque ela é importante. Inclusive, hoje estava quebra de sigilo de 2 pessoas e 2 entidades importantes. Uma delas é a Letícia, sócia de Flávio Bolsonaro. E outro é o Zetel, pastor Zetel, da Igreja da Lagoinha, que está preso, sócio e cunhado de Vorcaro, que deu 5 milhões para a campanha de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Hoje é que ia fazer a quebra de sigilo depois de muitos meses que nós solicitamos. Zetel foi preso e agora nós estamos vendo como que escancarou todo o núcleo central desta confusão do Banco Master. O Banco Master nós temos chamado de Bolsomaster e não é à toa. É pela cronologia dos fatos. É um banco que passou a existir com Roberto Campos Neto. Este banco não tinha lastro econômico para existir. E a partir daí ele cresceu também sempre com as benesses do Banco Central que lhe eram dadas. Por exemplo, crédito consignados de aposentados, de Bolsa Família. E o banco foi crescendo de forma ilegal e dando prejuízos ao erário público. Isto é a realidade dos fatos agora. Por isso, Zetel e Vorcaro estão presos. E a gente vai vendo agora as relações. A relação com Ciro Nogueira é óbvia. Uma relação tão grande que o próprio Ciro Nogueira recebe de Vorcaro uma reclamação porque o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma reclamação pública de um assunto porque achou que era do PT. E é chamado de beócio, ou seja, até o Vorcaro sabia que Bolsonaro era um beócio. E Ciro Nogueira e ele, então, se lastimando da atitude errada que fez o Bolsonaro como aliado do Banco Master, publicar algo que criticava o Banco Master. Aí a gente vai vendo, por isso é que existiu esse conluio onde Roberto Campos Neto deixou que tudo acontecesse. Além de fazer lobby para o banqueiro Daniel Vorcaro no Senado, Ciro Nogueira também atua descaradamente a favor das bets. Ele tem relações escandalosas com Fernando Oliveira Lima, proprietário de plataformas de apostas online, como o Jogo do Tigrinho. As revelações, publicadas em reportagem da revista Piauí, pelos jornalistas Alessandra Medina e João Batista Júnior, intensificam o escrutínio sobre o parlamentar que foi ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro e atualmente é o presidente do PP. Conforme informações de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF,
Enviado à CPI das Bets, o dono do jogo do Tigrinho adquiriu 3 apartamentos em Teresina, em um edifício construído pela empresa na qual o senador é sócio com seus irmãos e ex-assessores. Além disso, o relatório aponta que Fernandim repassou R$ 625 mil a Victor Linhares de Paiva, ex-assessor de Ciro, entre 2023 e 2024. O senador justificou o montante como a venda de um relógio de luxo. Victor também teria transferido mais de R$ 30 mil ao senador, que explicou o valor como o reembolso de uma reserva de hotel na luxuosa ilha de Capri, na Itália. Ciro Nogueira, inclusive, foi afastado da CPI das Bets após revelações de ter viajado no jatinho particular. O pedido de afastamento partiu da relatora da CPI, senadora Soraya Tronic, que argumentou conflito de interesses. Infelizmente, um membro desta CPI, que está aqui conosco, entre nós, tem uma relação de amizade muito forte com um dos, se não o maior investigado desta CPI. A pessoa que eu ainda requeri a reconvocação, já com condução coercitiva, do senhor Fernandim. E por isso, eu acabei de oficiar a liderança do bloco do senador para que substitua o senador. Deixar muito claro que nós, sim, vamos entregar um trabalho. Não podemos ter uma amizade, como aconteceu naquele dia, com o depoente, uma amizade de muito tempo, vizinhos e tal. Então, eles não se conheceram nesta CPI, como eu acabei de ver numa entrevista, de assistir a uma entrevista do senador. Nós temos isso aqui, claro, em vídeo e nas notas taquigráficas. Portanto, para evitarmos mais desgaste, eu peço que os colegas nos apoiem em relação a isso. E esse tipo de comportamento deve ser trabalhado em outra esfera. Não aqui, porque aqui nós estamos com tempo já exíguo para tratarmos disso. E outra, o que me preocupa também, quem trabalhava no antigo governo e que não regulamentou. Já Flávio Bolsonaro acumula diversas acusações criminais, como o caso da rachadinha e envolvimento com a milícia, conforme denunciou o ministro Guilherme Boulos. Quem é acusado de relação com milícia no Rio de Janeiro é ele. Quem inclusive empregou no seu gabinete o Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, envolvido no assassinato da Marielle Franco, é ele. O Queiroz. Quem tomou processo por rachadinha em loja de chocolate da Copenhagen, lá na Barra da Tijuca, é ele. Vamos botar a ficha corrida aqui. Eu tô doido pra ver o seu Flávio Bolsonaro falar de segurança pública. Porque a gente vai poder falar não só da capivara dele, mas da relação de toda essa turma com a banda podre, com a milícia do Rio de Janeiro, com o crime organizado. Porque é muito fácil você dizer que o crime está do outro lado, porque é o outro lado que investiga. Aí é muito fácil. O negócio do INSS estava acontecendo, Bolsonaro mandou não investigar, passou no governo dele limpo. O negócio do Master estava acontecendo, avisaram o seu Campos Neto da Atena. Isso não sou eu que estou dizendo, qualquer um pode pesquisar. Está no processo. Seu Campos Neto, que era o cara do Banco Central indicado pelo Bolsonaro, foi avisado. Sabe o que ele fez? Jogou para baixo do tapete. Aí quando isso acontece e chegou no governo Lula, foi investigado, doa quem doer. Aí é muito fácil você falar, olha, tem caso de corrupção no governo. Lógico que está sendo investigado. Esse papo dos bolsonaristas parece, sabe, um papo de doido de gente que fala, olha, se não existe a investigação, não tem o crime. Então, parece como eles não investigam exatamente porque estão envolvidos com o rabo preso, no governo deles passava ileso. Como o Lula manda investigar, dá autonomia para a Polícia Federal, coisa que o Bolsonaro não fez, mandou afastar delegado da Polícia Federal que estava investigando o filho dele no Rio de Janeiro. Aí eles querem se vender como arautos da moralidade.